Olá a todos, boa tarde aí para todo mundo. Estamos aqui, o professor Marcelo Maluf, professor de literatura do curso da Oficina do Estudante, e hoje eu vou comentar com vocês um pouco a questão 26 do simulado Unicamp que vocês fizeram agora no dia 25, que aparentemente foi uma questão que o pessoal aí acabou errando mais do que as outras. Aí, se eu não me engano, conversando com os alunos, foi essa questão e a questão, acho que dos racionais que deu aí mais problema, mas hoje a gente conversa sobre essa, do seminário dos ratos, né? Que é um conto relativamente tranquilo, já falei isso para vocês, você lê o conto em 10, 15 minutos, o conto está lido, o enredo dele é relativamente tranquilo, e assim, eu entendo terem errado essa questão por uma questão de ler com mais cuidado um pouco as alternativas, né? Mas assim, dava para fazer de forma relativamente tranquila. Eu vou ler o trecho, porque eu acho que lendo o trecho a gente vai recuperando um pouco da história, e aí a gente consegue chegar na alternativa correta. Então, a questão 26 apresenta lá o começo do Seminário dos Ratos. O secretário de Bem-Estar Público e Privado pousou o copo de leite na mesa e fez girar a poltrona de couro, né? Esse é o líder ali do rolê. Suspirou. Era um homem descorado e flácido, de calva úmida e mãos acetinadas, né? Com uma coisa ali de cetim. Lançou um olhar comprido para os próprios pés, o direito calçado, o esquerdo metido num grosso chinelo de lã com debrum de pelúcia, né? Uma espécie de tira, assim, de pelúcia. Tem um certo sarcasmo aqui também com a imagem desse generalzão. Pode entrar, disse ao chefe das relações públicas, que já espiava pela fresta da porta, né? Então, representando ali também uma hierarquização, né, dentro desse sistema. Entrelaçou as mãos na altura do peito. Então, correu bem o coquetel? Tinha voz branda, com leve acento lamurioso. O jovem impertigou-se. Um ligeiro rubor cobriu-lhe o rosto, bem esconhado. Tudo perfeito, excelência, perfeito. Foi no Salão Azul, que é menor, Vossa Excelência sabe. Poucas pessoas, só a cúpula, ficou uma reunião assim aconchegante, íntima, mas muito agradável. Fiz as apresentações, bebericou-se e consultou o relógio. Veja, excelência, nem 6 horas e já se dispersaram. O assessor da presidência da RATESP está instalado na ala norte, vizinho do diretor de classes conservadoras armadas e desarmadas, que está ocupando a suíte cinzenta. Já a delegação americana, achei conveniente instalar na ala sul. Por sinal, deixei-os há pouco na piscina, o crepúsculo está deslumbrante. Excelência, deslumbrante. Aí fecha a cena, né? O começo. Quem já consegue perceber aqui, né, pensando nas alternativas que virão? Claramente, há uma sociedade de convenções sociais, certo? Tem lá o chefão, o general, a gente sabe que esse conto se passa durante a ditadura, a gente está falando aqui mais ou menos do período Geisel, e nessa sociedade, nesse mundo militar extremamente hierarquizado, né? Então, quando a gente olha para as alternativas, né, a pergunta está lá, sobre o excerto anterior, bem como a integralidade do conto, pode-se apontar o desenvolvimento do seguinte tema, né? E aí eles colocam lá no ABCD, sociedade hierarquizada e organizada no A, comunidade utópica de bem-estar social no B, sociedade de convenções e simulações no C, e D, comunidade distópica e puramente ficcional. Que eu imagino que vocês tenham marcado aqui. Com certeza vocês não marcaram comunidade utópica de bem-estar social, porque está um conto chamado Seminário dos Ratos, que ratos invadem uma reunião de militares, destroem tudo, comem a casa, comem as pessoas que estão lá. O único que sobrevive está dentro da geladeira, não pode falar que isso é uma sociedade, uma comunidade utópica de bem-estar social, já corta essa fora. Comunidade distópica e puramente ficcional, também você não assistiu nenhuma aula na sua vida, né? Você não ouviu o que a gente falou ao longo do ano inteiro sobre Lígia Fagundes Telles e sobre o Seminário dos Ratos. É claramente inspirado em eventos reais. Você parte de uma situação cotidiana real de Brasil em ditadura militar e transforma isso em literatura. Então, não caberia. Comunidade distópica também, o ponto não tem característica de distopia. Sobra para vocês aí sociedade hierarquizada e organizada e sociedade de convenções e simulações. Qual que é o problema aqui, se você lê isso daqui de uma forma mais rápida? Quando ele coloca lá na questão, pode-se apontar o desenvolvimento do seguinte tema, pensando o trecho e o ponto como um todo, quando você lê sociedade hierarquizada, você foge um pouco do aspecto militar, né? Porque sociedade aqui, ele está pensando, sei lá, no Brasil como um todo, não necessariamente na cúpula militar ou no governo militar em si. Óbvio que o governo militar em si, ele tem uma característica de uma comunidade extremamente hierarquizada e organizada, mas isso não quer dizer que a sociedade do contexto estava hierarquizada e organizada nesse sentido.
Só que se você lê isso daqui meio rápido, você acaba marcando essa, né? A resposta seria a sociedade de convenções e simulações, certo? Porque aí você envolve essa questão das convenções sociais, do cara entrando, olhando pela fresta, com medo de falar com aquela, né, com aquela figura de posição de poder acima da dele, e ao mesmo tempo ela é a pessoa que organiza todo aquele esquema. Ah, Maluf, mas então não é também organizada? Se ela fosse organizada, eles não teriam sofrido uma invasão de ratos que matou e destruiu tudo que estava ali dentro. E o que seriam essas simulações? Essas simulações seriam essas trocas, esses fingimentos, essa ideia de que eu me sinto uma pessoa mais importante porque eu sou chamado de relações públicas, porque eu sou chamado de diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas. Isso aqui é maravilhoso, né? Então, assim, essa simulação está aí, né? No modo como esses personagens se comportam. Tá bem? É isso. Um abraço aí para todos e boa prova da Unicamp para vocês.